Bom dia! Estou aqui para a gente tomar o nosso café espiritual. Estamos aqui para meditar na palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, que discerne os nossos pensamentos e a intenção do nosso coração e dos nossos pensamentos. Então, quando disseres que vais fazer algo, lembre-se que a palavra do Senhor nos diz que somos mais do que vencedores, e não que a gente deve desistir, e não que a gente tem que ter medo, e não que a gente não vai conseguir, mas sim que nós somos mais do que vencedores. E a palavra de Deus também diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nossa força e o nosso entendimento, para que nós possamos exercer com excelência esse mandamento do Senhor. Nós temos que ser pessoas realmente voltadas ao amor de Deus. E como assim? Muitas das vezes as pessoas dizem que Deus é amor, mas e que Deus não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Mas eu quero te dizer algo. Ele é amor, mas Ele é justiça. E tudo Ele deixou escrito. Ele deixou escrito que toda semente plantada, ela brotará. E toda palavra que sair da nossa boca não voltará vazia. Por isso eu te digo neste dia de hoje, cuidado com o que você tem lançado, ou melhor, com o que você tem falado, porque toda palavra falada, lançada, não volta vazia. E não tem como você engoli-la mais depois que saiu. Então preste atenção, semeie palavras de fortalecimento, semeie palavras que te tiram do caminho do fracasso, semeie palavras que possam te estabilizar e que possa edificar não só a sua vida, mas de todos que estão ao seu redor. Aprenda que o Senhor, Ele tem sempre o melhor, sempre o melhor. E hoje nós vamos meditar em 2 versículos aqui que nos falam assim, que para fugirmos do fracasso, nós temos que ter uma fé ousada. E como que nós vamos entender isso? A Bíblia nos dá respaldo para que eu possa falar isso para você com excelência. Estudando a palavra, nós alcançamos tudo que queremos. A palavra de Deus diz assim no Salmo 37, 23, 24. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Tem outras versões que diz que o Senhor firma os passos de um homem bom. Então saiba que se você tem andado e agradado ao Senhor, o Senhor te põe de pé, não te deixa cair, Ele não te deixa fracassar, e Ele te ensina a lidar com o fracasso como? Ele te dá a mão no momento difícil, porque nós somos fracos, somos falhos, erramos, mas temos que nos lembrar desta palavra, que o Senhor é que firma os nossos passos, que é o Senhor que toma a gente pela mão e não nos deixa cair, porque é o Senhor também que nos dá estratégia se cairmos para levantarmos, para pedir perdão, levantar, tirar a poeira e seguir em frente, não abaixar a cabeça e ficar com vergonha. A vergonha não é arrependimento. O arrependimento é algo que brota dentro da gente. A gente sente-se constrangido pela palavra e a gente pede perdão, mesmo que estejamos certos, a gente pede perdão, a gente libera tudo aquilo de dentro da gente e segue a nossa vida. Por quê? Porque nós lidamos com o fracasso desta maneira, exercendo a palavra, vivendo a palavra.
porque nós estamos de mãos dadas com o Senhor. E o Senhor é quem conduz a nossa vida. É Ele que nos dá vida, é Ele que nos dá saúde, é Ele quem dá para nós o melhor desta terra. Mas eu estou numa situação que Deus nem lembra mais que eu existo, porque Ele nem sabe, olha, não tem nem condição dele estar olhando para mim. Então a Bíblia vem nos dizer sobre a mulher cananeia, que ela chega em Jesus e diz assim, ó, isso é uma fé ousada. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Essa parábola, Jesus está à mesa e a mulher pede misericórdia pela vida da filha dela que está endemoniada. E esta mulher, ela ouve do Senhor Jesus que não é bom que tire o pão dos seus filhos e lance aos cachorros. Aquele povo era tratado como cachorro. Por quê? Aquela região se voltou ao paganismo, se voltou à idolatria e se afastou do Senhor. Então, naquele momento, aquela mulher foi pedir ajuda para o Senhor e o Senhor Jesus disse a ela, mas não é bom tirar eu vim para os meus, eu vim cuidar dos meus. Mas aí ela disse, Senhor, mas da migalha que cai da vossa mesa, os cães se alimentam. E aí, aquele momento, Jesus disse para ela que grande era a fé dela, que a fé dela foi tão grande que ela não se incomodou, porque Jesus, mesmo que todos olhem para esta palavra e falem, nossa, Jesus humilhou aquela mulher. Não, ela sentiu que ela tinha que se humilhar diante de Jesus, porque Ele era soberano, porque Ele era o mestre, Ele era o único que podia dar a ela o que ela precisava naquele momento. Não só a cura da filha dela, mas a libertação completa da sua vida e da sua casa. Então Jesus, Ele não disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida à toa. Ele não morreu na cruz só porque Ele queria fazer bonito, ou então porque todos acham bonito contar a história de Jesus que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Não, Ele morreu na cruz para pagar toda a cédula de pecado da nossa vida. E naquele momento em que Ele dá a sua vida na cruz do Calvário, Ele rasga o véu do templo e nos dá liberdade para alcançar o Senhor em oração, para achegarmos diante de Deus sem intermediários, porque o nosso único intermediário é o Espírito Santo. Quando nós não sabemos interpretar ou quando nós não sabemos o que falar, quando nós dobramos o nosso joelho e somente choramos, o Espírito Santo colhe aquela oração em lágrimas e leva ao Senhor. Com gemidos inexprimíveis, Ele leva ao Senhor e o Senhor nos responde. Então, aquele momento ali que aquela mulher reconheceu a soberania de Jesus, o Senhor Jesus falou para ela assim, que a filha dela tinha sido curada. Não, irmã, Ele não falou isso não, falou, seja conforme você deseja, e o desejo dela era que a filha dela fosse liberta. Então, nesse momento, você que está aí ouvindo esta palavra, creia tão somente que Jesus entra na sua casa agora com cura, com libertação, com restauração. Ah, mas eu não tenho ninguém doente dentro de casa, meu casamento que não está bem. Deus restaura o seu casamento. Deus transforma a sua vida para que você seja uma mulher sábia, para que você seja um homem sábio e para que você seja transformado. E desta maneira você veja o seu lar sendo modificado através do Senhor, através da presença do Senhor.
Então faça como esta mulher, não desista, mesmo em meio aos obstáculos. Não se deixe levar pelo primeiro empecilho que aparece. O cego de Jericó gritou ao Senhor Jesus e o povo disse a ele: quieto, dá sossego, Jesus não vai te ver não, para de gritar, para de incomodar. Mas ele não desistiu. Ele chamou a atenção do Senhor e o Senhor disse a ele: traga ele aqui. Então, não fique parado olhando para o tempo, esperando cair do céu. Você precisa clamar, você precisa buscar, você precisa ter uma fé ousada para fazer o que ninguém tem coragem de fazer e o que ninguém pode fazer por você. Então faça, clame ao Senhor, busque a Ele de todo o teu coração e você vai ver o que Ele fará na sua vida. Porque quando nós nos colocamos na presença do Senhor, naquele momento, o Senhor inclina os seus ouvidos, estende a mão e manda o anjo responder para você. Então saiba que nada acontece por acaso. E a sua atitude de fé muda, provoca o milagre que você tanto precisa. Então saiba que a palavra de hoje é fé para vencer os fracassos. É fé ousada, como esta mulher cananeia, como a mulher do fluxo de sangue, porque ela sabia que Jesus tinha que tocar as pessoas, mas ela não podia ser tocada, porque ela era considerada imunda, mas ela falou: mas e se eu tocar só na orla da veste do Senhor? E assim ela usou a sua ousadia, foi lá e fez. E aquilo chamou a atenção do Senhor. E o Senhor restaurou não só a saúde física dela, mas a integridade dela, que tinha sido destruída durante 12 anos. Então não tenha resenhas, não tenha medo, rasgue o seu coração diante do Senhor e você verá o que Ele vai fazer na sua vida. Tome posse desta palavra maravilhosa de hoje e saiba que o Senhor tem o melhor para você sempre, independente de qualquer situação, independente se alguém tomou a sua bênção. Não se preocupe, o Senhor tem coisa melhor para você, porque tudo que é seu vai estar na sua mão. Tudo que é seu, o Senhor trará na sua mão, porque é promessa dele. E ele não vai permitir que ninguém entre na sua frente. E mesmo que alguém tente, não vai pegar o que é seu, porque o Senhor conhece cada um de nós e é dele a soberania. Então, tome posse da sua vitória hoje. Seja ousado, ousada. Em nome de Jesus, faça a diferença e você vai ver o Senhor agir na tua vida. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.